Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tema, assunto, recorte temático, problema e tese. Talvez aí durante a sua preparação você já tenha se deparado com algumas dessas expressões, né? O tema, assunto, recorte temático, problema, tese, e hoje a gente vai entender o que é cada uma dessas coisas. Tá bom? A princípio vamos de maneira bastante objetiva. Vamos começar pelo tema. O que é o tema? É aquela própria frase temática que o Enem joga para ti. Então, se o Enem fala, escreva uma redação sobre a importância da valorização dos museus. Só um exemplo, tá? Então, esse aqui é o tema. É aquela frase temática que o Enem fala, escreva uma redação sobre isso aqui. Ok? Isso é o tema. Segundo, nós vamos ter o assunto. O que é o assunto? O assunto é aquela parte sempre mais geral que o tema vai trabalhar. Então, existe aqui o tema. Eu quero que você observe que aqui nesse tema nós temos várias palavras-chave. O que são palavras-chave? São aquelas expressões que transmitem algum significado. Aqui nesse exemplo desse tema aqui em cima, nós vamos ter a importância da valorização dos museus. Tá? Então aqui nós temos 3 palavras-chave: importância, valorização e museus. Ok? Aí nós temos muitas vezes palavras que transmitem um significado muito geral. Aqui nesse caso, a palavra desse tema que a gente poderia dizer que é o assunto desse tema seria a expressão museus, porque transmite algo extremamente geral. Suponhamos que o Enem jogasse para ti, escreva uma redação sobre museus. Tu concorda comigo que a gente poderia falar sobre muita coisa a respeito de museus? A gente poderia falar sobre as coisas que conseguiram encontrar historicamente falando. A gente poderia falar sobre a valorização dos museus, como aqui nesse caso. A gente poderia falar sobre a visitação de escolas em museus. Enfim, então existem várias situações a respeito desse assunto geral, museus. Mas o Enem, ele é sacana com a gente. Ele não vai jogar simplesmente escreva uma redação sobre museus, porque é algo extremamente geral. Ele, para facilitar também a nossa vida, querendo ou não, né? Ele vai deixar o tema de maneira extremamente específica. E ele vai fazer isso por meio do recorte temático. O que é o recorte temático? O recorte temático é aquela parte que nós temos no tema que deixa o tema de maneira mais específica. Então, sabe aquela parte do tema que deixa ele mais específico? Isso é o nosso recorte temático. Então, olha aqui nesse exemplo. Quais são as palavras-chave? Importância, valorização e museus, tá lembrado? Então, aqui eu falei para você que museus, a gente poderia considerar ele como um assunto. Mas o que a gente vai falar sobre museus? A gente vai falar sobre a importância dessa valorização. Isso aqui é o nosso recorte temático. Então, nós temos o assunto, museus, e nós temos algo que deixa esse tema museus, esse assunto museus, melhor dizendo, mais específico, que é o recorte temático, tá? Então, basicamente, o tema nada mais é do que a junção do assunto mais o recorte temático. Isso é o tema. Quando a gente tem um assunto junta com o recorte temático, nós vamos ter o nosso tema da redação do Enem, tá bom? Além disso, a gente pode falar sobre problema. O que é um problema? Você já deve talvez já ter escutado, quando chegar um tema para você, você precisa identificar qual é o problema do tema. O problema é algo ruim, é algo negativo que o tema trabalha. Então, sabe aquelas coisas que o tema vai criticar? Digamos assim, isso é o problema. Então, aqui nós temos nesse tema a importância da valorização dos museus. Agora, olha para mim. Você acha que a importância da valorização dos museus é algo ruim ou algo bom? O tema dizer que os museus precisam ser valorizados. Olha aqui para mim. É algo bom, né? Que o tema está falando que os museus precisam ser valorizados, é importante que haja essa valorização dos museus, o tema está falando isso. Isso é algo bom, isso é algo positivo. No entanto, é esse o problema que o tema quer trabalhar? O que você acha? Você acha que eu preciso escrever na minha redação sobre o quanto os museus precisam ser valorizados? Não, o que vai gerar toda a discussão é o fato justamente contrário do que o tema está falando. Enquanto o tema fala que os museus é muito importante que os museus sejam valorizados, o que está acontecendo de fato? Os museus não são valorizados ou os museus são desvalorizados. Então, esse aqui é o problema. É algo negativo, é algo ruim que o tema vai trabalhar.
ok? Então, vamos voltar aqui. Tema é aquela frase temática que o Enem vai jogar pra gente. Então, aqui nesse caso, a importância da valorização dos museus. Assunto é aquela parte geralzona que vai ter na frase temática, que vai ter vários significados. É uma parte enorme, digamos assim. E nós vamos ter, para deixar esse assunto mais específico, o recorte temático. Esse recorte temático são palavras-chave que vão deixar o tema de maneira mais específica. E problema é algo ruim que o tema vai estar trabalhando, tá bom? É muito importante que você entenda essa diferença, por quê? Porque a discussão da nossa redação não vai se basear principalmente em cima do tema, mas eu quero que você leve desde agora que a nossa discussão principal vai recair em cima do problema. Por que em cima de um problema? Olha pra mim, por que você acha que a nossa discussão vai recair em cima de um problema? Lá na conclusão, lembra que nós temos 3 partes da nossa redação, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na nossa conclusão, a gente vai apresentar um negócio chamado proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? A gente vai apresentar uma solução do que pode ser feito para resolver o problema discutido. Opa, para resolver o problema discutido? Que problema? O problema que a gente vai apresentar lá no início do nosso texto e vai discutir ao longo do nosso desenvolvimento também. Então, o problema, a gente vai apresentar ele na introdução e vamos falar e discutir também sobre ele aqui no nosso desenvolvimento. Então, isso que eu quero que você leve desde agora. Lá na conclusão, a gente vai resolver um problema. Que problema? O problema que o tema estava trabalhando em conjunto com os nossos argumentos. É claro. Tá bom? Deu para entender mais ou menos a lógica aqui? Então, a nossa redação, ela não vai se basear principalmente para a gente escrever e defender os nossos argumentos com base no tema, mas sim com base no nosso problema. E a tese, o que é a tese? A tese nada mais é do que a nossa opinião. É o que a gente acredita, é o que a gente pensa a respeito daquele determinado problema. Então, nós vamos identificar o problema e, a partir desse problema, a gente vai decidir o que a gente defende. A gente vai escolher o que a gente pensa. E essa tese, ela vai ser apresentada na minha introdução e eu vou discutir sobre ela também nos meus desenvolvimentos. Tá bom? Então, eu vou apenas fazer uma breve apresentação na introdução e no desenvolvimento eu vou discutir sobre ela. Não se preocupe se você não estiver entendendo mais ou menos na prática como vai funcionar, porque lá na frente, no módulo de introdução, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, dando um exemplo de tese. O que seria mais ou menos uma tese? Para você já levar um pouquinho do conhecimento para as suas produções. Olha aqui, vamos supor que eu diga que os museus são desvalorizados. Isso aqui é o quê? Isso lembra você alguma coisa? Vamos ver, vamos voltar. Olha o que lembra. Lembra aqui o nosso problema, ok? Os museus... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Daqui o exemplo. Os museus são desvalorizados. Então, eu quero que você entenda que a minha opinião... Voltar isso aqui de novo. A minha opinião ela não vai se basear a partir do tema, mas a partir do problema. Percebe como é diferente o tema para o problema? Tem vezes que vai ser diferente, tem vezes que não. Ok? Então, tá lá. Então vamos ler aqui o exemplo. Os museus são desvalorizados. Por que os museus são desvalorizados? Por conta da inépcia do governo e da influência da mídia. Se bem que tanto faz. Ó, então eu quero que você identifique aqui comigo que eu estou identificando 2 causas para o meu problema. A primeira causa é a inércia. Isso aqui deveria ser inércia. Inércia. Ignora. Inércia do governo e influência da mídia. Então aqui eu tenho meus 2 argumentos. Primeiro, inércia do governo. Segundo argumento, influência da mídia. Ok? Então são pontos de vista que eu vou defender na minha redação, principalmente ali nos meus desenvolvimentos. Ok? Então, vamos lá. Tema é aquela frase temática que o Enem vai jogar pra gente. Nesse tema, basicamente é a junção de um assunto mais um recorte temático. O assunto é aquela parte mais geral do tema. E o recorte temático são aquelas palavras-chave que vão deixar o tema de maneira mais específica. Problema é algo negativo, é algo ruim que o tema trabalha. Eu quero que você perceba que tema
não é a mesma coisa que problema. Tá? Ou melhor, tem vezes que vai acontecer esse fato, que o tema vai ser diferente do problema, e tem vezes que o tema vai ser igual ao problema. Mas eu vou deixar essa discussão lá pro módulo de introdução para você entender. Mas eu quero que você entenda que os seus argumentos, a sua opinião, a sua tese, ela não vai ser a partir do tema, mas sim a partir do problema que você identificar. O que é problema é algo negativo que o tema trabalha. E a minha tese é o quê? A minha opinião, é o que eu acredito a respeito daquele assunto, a respeito daquele problema. Perdão. Então, se eu falo que esse problema ocorre por conta da inércia do governo e da influência da mídia, eu estou apresentando aqui dois argumentos, dois pontos de vista que eu vou defender aqui na minha redação. Ok? Deu para entender mais ou menos a lógica? Vamos aqui para alguns exemplos de maneira mais rápida. Vamos lá. Primeiro exemplo, vamos supor que o tema seja impactos do uso excessivo do celular, na vida dos jovens. Qual é o tema? É a própria frase temática, né? Então, isso aqui é o próprio tema. É a frase temática que o Enem vai jogar pra ti. Então, se o Enem jogar, escreva uma redação sobre impactos do uso excessivo do celular na vida de jovens. É o próprio tema. O que é o assunto? O assunto é aquela parte mais geral, é o macro. O que a gente poderia considerar como assunto a respeito desse tema aqui? A gente poderia dizer sobre o uso do celular? A gente poderia falar sobre a importância do uso do celular. A gente poderia falar sobre o relacionamento do uso do celular com as crianças, ou com os adolescentes, ou com os jovens, com os idosos, com os adultos. Sobre o uso do celular em redes sociais, em ambientes escolares. A gente poderia falar sobre muita coisa relacionada ao uso excessivo do celular. Concorda comigo? Mas tem palavras-chave nesse tema que vão deixar esse tema de maneira mais específica, né? Então, bora identificar a princípio, aqui no nosso tema, quais são as palavras-chave que nós temos aqui. Temos impactos, uso excessivo, celular, vida de jovens. Vou colocar vida de jovens. Então, nós temos aqui palavras, a princípio, que vai ser aqui o assunto. Mas tem outras palavras que vão deixar o tema de maneira mais específica, que é o que a gente chama de recorte temático. Quais seriam essas palavras? Impactos e jovens. Ok? E o que é o problema? É algo ruim que o tema trabalha. Então, se eu falo que o tema é impactos do uso excessivo do celular na vida de jovens, interprete comigo. Bora interpretar esse tema? Impactos. O que são impactos? Impactos são as consequências. Né? Concorda comigo? Os impactos é o que é gerado. São as consequências. Consequências do quê? Do uso excessivo do celular na vida dos jovens. Então, nós temos aqui um público-alvo. Qual é esse público-alvo? São as crianças? São os adolescentes? São os idosos? Não. São os jovens. Ok, então nós temos esse público-alvo, os jovens. O que é que os jovens estão fazendo? Os jovens estão usando de maneira excessiva o celular. Ok? Esse é o problema. Ah, Matheus, mas não seriam as consequências desse uso? Não, eu quero que você leve também a partir do nosso encontro de hoje. Eu costumo fazer isso para ficar de maneira mais didática para você, tá? Mas nós vamos ter um problema. Problema como centro da história. O que é que vai gerar um problema? É uma causa. Quando um problema persiste, isso vai gerar uma consequência. Tá bom? Então, a causa gera um problema e o problema gera uma consequência, tá? Leva isso desde agora. Então, aqui quando eu falo sobre os impactos, que são as consequências, do uso excessivo do celular na vida dos jovens, qual é o problema? São as consequências que são geradas? Não, mas existe algo que veio antes, que gerou essas consequências. Então, nós temos aqui nosso público-alvo. Quem são? Os jovens. Os jovens, o que é que esses jovens estão fazendo? Estão usando de maneira excessiva o quê?
o celular. Ok? Então, esse é o problema que eu coloquei aqui. Os jovens usam o celular de maneira excessiva. E esse problema que nós colocamos aqui, esse problema vai gerar uma consequência, o que gera impactos negativos, né? Porque existem impactos que são positivos e tem impactos negativos. Concorda comigo? Por exemplo, quando a gente fala sobre usar o celular, existem impactos que são positivos e impactos negativos. O celular trouxe o quê? A melhoria na comunicação, acesso à informação e tudo mais, mas aqui qual é o problema? São os impactos negativos que é gerado a partir desse fato aí, ok? E nós temos a nossa tese. O que é a tese? A tese são os meus posicionamentos que eu vou decidir defender ao longo do meu texto. Agora, vamos supor que eu coloque aqui na minha tese que o fato dos jovens usarem o celular de maneira excessiva ocorre por causa do sistema capitalista, causa 1, e por conta da falta de educação nas escolas, causa 2. Então, aqui eu tenho 2 argumentos que eu escolhi defender. O argumento 1, que aqui, nesse caso, é uma causa, e meu argumento 2, que também é uma causa. E agora, identifica aqui comigo. Eu tenho aqui um problema, que é o centro da história, é o centro da discussão. O que é que vai gerar o problema? É a minha causa. Essa causa vai estar no tema? Às vezes sim, às vezes não. Nessa situação aqui, eu escolhi as causas que eu vou defender no meu texto. A gente colocar as causas é uma forma também de argumentar, de eu colocar o meu ponto de vista. Tá? Então, eu quero que você entenda que o problema não sou eu que escolho. O problema é o que o Enem coloca para mim como algo negativo. Mas as causas e as consequências podem ser meus posicionamentos que eu vou escolher, o que eu vou defender ali no meu texto, ok? Vamos lá para o segundo exemplo? Vamos supor que o Enem jogue para ti. Escreva uma redação sobre a importância da alimentação saudável no desenvolvimento das crianças. Mateus, não entendi nada. Qual é o público-alvo desse tema? Crianças. Ok. Agora, qual o assunto do tema? O que é aquela parte mais geral? A gente poderia dizer que a alimentação saudável, né? Tem várias coisas que a gente poderia falar sobre alimentação saudável. Sim, consulta com nutricionistas, sobre alimentação saudável, sobre a relação das pessoas com frutas e vegetais, enfim. Mas o tema quis ser mais específico, porque ele colocou os seguintes recortes temáticos, falando sobre a questão da importância e sobre o desenvolvimento de um público específico, que são as crianças. Então a gente não pode simplesmente só falar sobre alimentação saudável. E você não vai falar sobre alimentação saudável em relação às crianças. O tema está sendo muito bem claro que você precisa falar sobre a importância de se ter essa alimentação saudável. A gente precisa dizer, obviamente, qual é essa importância, o que existe de necessário a respeito desse fato, desse assunto. Mas, apesar do tema falar que é muito importante que haja essa alimentação saudável, existe um problema que vai ser o centro da discussão. Qual é o centro da discussão? Qual é o problema? O que é que existe de negativo, de ruim a respeito desse tema? É o fato de que muitas crianças, que é o nosso público-alvo, não possuem a alimentação saudável. Esse é o problema. Então, nós temos a alimentação saudável aqui como assunto. O tema falou que é muito importante que as crianças tenham alimentação saudável. Mas o que está acontecendo no tema, no contexto, na discussão, é que essas crianças não têm a alimentação saudável. São todas as crianças do Brasil que não têm alimentação saudável? 100%? Não. Por isso que eu costumo colocar a expressão muitas. Né? Muitas crianças não têm alimentação saudável. Ok? E, por fim, nós temos a nossa tese. A tese é o quê? O meu posicionamento, o que eu acredito, o que eu penso a respeito daquele assunto. Então, vamos supor que muitas crianças não possuem alimentação saudável por causa da vulnerabilidade econômica e por conta do sistema capitalista. Então, aqui eu tenho 2 argumentos. O meu argumento 1, que é uma causa, e meu argumento 2, que também é uma causa.
ok? Deu para entender mais ou menos a lógica a partir desses dois exemplos? Vamos fazer uma breve revisão então. Vamos lá. Nós temos, a princípio, o tema, que é aquela parte mais geral. Opa! O tema é a própria frase temática que o Enem vai jogar para você. A partir desse tema, nós temos aquela parte mais geral. A parte mais geral é o meu assunto. E no tema também nós vamos ter palavras que vão deixar o tema de maneira mais específica. O que é que vai deixar o tema mais específico? É o recorte temático. Então, basicamente, o tema vai ser composto pelo assunto e o recorte temático. Nós também, a partir do nosso tema, nós temos que identificar o problema. O que é o problema? É algo negativo, é algo ruim que o tema trabalha. E, a partir desse problema, nós vamos identificar e vamos escolher uma tese para ser defendida, uma opinião, um posicionamento que a gente vai tomar para defender e vai explicar o porquê aquele problema acontece. Que a gente pode fazer isso por meio de causas, por meio de consequências e outras formas, mas que mais lá pra frente eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês, ok? Gente, eu espero que você tenha conseguido entender o nosso encontro de hoje. É muito importante que você tenha entendido isso aqui, porque nos nossos próximos encontros eu vou estar utilizando essas expressões. Tema, assunto, recorte temático, problema e tese. Então, se eu falar essa expressão e você não entender, é porque você não entendeu o nosso encontro de hoje. Então, se você não entendeu, eu quero que você volte um pouquinho ou coloque uma dúvida nos comentários, ok? Gente, muito obrigado pela sua presença, por ter conseguido assistir essa aula até esse final. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.